Nós estamos aqui, todos nós autores desse livro, mas quem coordenou tudo, junto com duas amigas, foi o Ageu. Então, o Ageu vai começar falando com vocês, depois a gente entra. Então, boa noite a todos. A câmera é livre, eu tô... Todos que estão aqui presentes nesse local e também à distância, né? Pela tecnologia. Nós saudamos a todos vocês. É com muita alegria que a gente pode estar aqui agora, nessa noite, para comemorar e celebrar uma conquista coletiva. Nós conseguimos juntar 16 autores, gente brilhante, pela biografia, a o mini currículo que apresenta no livro, né? Vocês puderam atestar a qualidade acadêmica, profissional, a trajetória de vida dos colegas coautores. Eu quero dizer como é que surgiu esse livro, né? Bíblia e Psique, marcas bíblicas na psicologia, na psiquiatria. O título do livro já explicita um objetivo que orientou um percurso de investigações sobre relações de autores do campo psi com suas heranças religiosas. Desde meu tempo de faculdade, eu entrei em 1970 no FMG, Minas, num contexto de Guerra Fria, loucura, lá Passage, Lacan, e aquela guerra, ameaça de guerra, como nós estamos tendo hoje, né? Um tempo muito polarizado e, assim, eu vinha de um passado de luta clandestina, com prisões, coisas assim, aquela preocupação social, né? E minha vida deu uma mudança muito grande, né? Depois de uns 6 anos de militância, eu entrei pequenininho, com 15 anos estava no Partido Comunista, depois fui para a PROP, prisões, coisas assim, sempre atento ao fenômeno humano, o sofrimento humano e dessa dimensão macro, social, depois eu caminhei também para a dimensão individual, né? E aí a gente descobre a psicologia. Eu fui, num tempo de esconderijo, eu fiquei na casa de uma professora, Zeninha Vicrota, que me abrigou na casa dela em tempos de repressão. Eu usava um outro nome, eu vivia clandestino, e ela era uma psicóloga, pesquisadora na área da psicologia do excepcional, como a gente falava na época. E ela fez uma autêntica terapia comigo, naquele período de uns 6 meses que eu fiquei abrigado na casa dela, né? E depois de uma série nessa casa, entre várias leituras, eu já estava fazendo uma revisão da minha caminhada na luta política armada, aquela coisa toda, amigos meus sendo presos, mortos, torturados, né? E eu vinha anteriormente de uma família evangélica, leitora da Bíblia, meu pai, minha mãe, meus avós, assim, eu aprendi a ler com meus irmãos com texto bíblico. E no texto bíblico a gente aprendeu, assim, com os profetas, essa sensibilidade social, né? O Moisés não foi negociar uma melhor palha para fazer tijolo, não, ele foi para libertar o povo, né? E todos os profetas, Isaías, Amós, têm essa sensibilidade para com os excluídos, para com as necessidades humanas, ao mesmo tempo que eles são profundos conhecedores da intimidade humana, né, através de seus cantos, suas poesias, seus lamentos, né? Então, nesse período meu de exílio interno, de confusão, eu comecei também a fazer revisão com relação às práticas da esquerda armada, dos conflitos. Tive um choque muito benéfico quando a Rússia invadiu a Tchecoslováquia, e aí eu percebi, poxa vida, né, que loucura, eu quero justiça social, eu quero socialismo, eu quero paz, eu quero justiça, não quero violência, né? Então, aquilo me abalou bastante e eu voltei para os textos bíblicos. Durante um período de 3 meses, eu descobri uma Bíblia ilustrada e comecei a ler essa Bíblia. Li toda a Bíblia em 3 meses. E aquilo me provocou um reencontro comigo mesmo.
né? Aí eu falei, gente, agora eu tenho uma outra revolução, mas não é pela arma, nem pela simples mudança de superestrutura, nem nada, é uma coisa diferente. A partir dali, né, e ajudado por essa dona Zeninha Vicrota, eu comecei a rever a vida, enfim, depois, encurtando a história, fiz um vestibular, entrei no curso de psicologia, e logo nos primeiros semestres eu comecei, né, entrando na literatura da psicologia, descobri como vários dos autores tinham um passado, tinham referências aqui e acolá do texto bíblico, né? Então, durante todos os meus 5 anos de faculdade, eu sempre comecei a perceber essas relações. Formei, comecei a trabalhar em área social, depois consultório e tal, né? E essa ideia sempre me acompanhou. Aí chegou um tempo, eu me reuni com alguns outros colegas que também tinham uma herança católica, evangélica, judaica, e eu falei, vamos juntar, vamos pesquisar um pouco mais assim, desse background cultural, histórico e a relação disso com a psicologia. Aí organizamos um grupo chamado Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Tem há 50 anos, vamos comemorar 50 anos ano que vem, né? É uma fraternidade, não é uma instituição forte, nem nada, a gente toca texto, realizando um grupo de amigos fraternos que querem honrar essa herança espiritual hebraico-cristã, né? E, ao mesmo tempo, fazer a melhor ciência possível, esse diálogo constante. E, enfim, daí, 2 anos atrás, me veio aquela coisa interna assim, puxa vida, eu vou convidar algumas pessoas para a gente biografar os grandes teóricos da psicologia e ver assim, que marcas que tem religiosa na vida deles, a relação com a formação e tal, e o corpo teórico. Então, eu convidei eminentes colegas, tem alguns aqui, né, digo, representantes, e outros que são gente muito maravilhosa. E cada um cuidou de um aspecto, como está, vocês podem ver pelo índice do livro, né? Então, nós procuramos tratar de relações que são pouco conhecidas, e por que não dizer reprimidas. Viktor Frankl, ele percebeu isso e alertou no livro dele A Presença Ignorada de Deus, né? Que tem um Deus abafado e reprimido no mundo da psicologia. Pelo menos isso era muito realidade quando eu entrei na faculdade. Havia um tabu muito grande, né? E ouvimos o alerta do Viktor Frankl no primeiro Congresso Brasileiro de Psicologia Existencial e Logoterapia, em 1984. Eu tive a honra de poder ser um dos patrocinadores da vinda dele ao Brasil, naquela época. Desde então, pipocaram algumas escolas de logoterapia pelo Brasil, né? Então, o Viktor Frankl colocou uma cunha nesse grupo no corpo da psicologia, né? E com autoridade de quem sobreviveu ao campo de concentração, quem conheceu Freud, quem tinha formação em psicanálise e tal, mas desenvolveu um corpo teórico próprio. Então, eu abro o livro, né? Então, no meu capítulo Vivência Mística Religiosa, Subjetividade e Construção da Psicologia Ocidental, que abre a série de textos, eu passo um rápido olhar sobre uma pré-história da psicologia científica. Desde tempos sem datação, nós humanos, deslumbrados pelas forças da natureza e a explosão de cores, sons, luz e formas de vida, na sucessão noite e dia, ao longo das estações, assombrados pela morte e putrefação dos corpos, maravilhados com o nascimento de animais e plantas, intuímos pertencer a um universo vivo que nos faz sonhar e desejar algo que transcenda o cotidiano. Nos mitos cosmogônicos, nos rituais primitivos em louvor aos deuses, nos cantos de júbilos pelas colheitas e lamentos pela morte dos queridos, temos as expressões primais da subjetividade humana. Elas fertilizarão as religiões como estruturas simbólicas que dão sentido à vida. Assim temos os antecedentes mitopoéticos e religiosos dos construtos científicos sobre a interioridade humana. Isso tem escrito William James, Paul Johnson, Michel Eliade, Campbell. Sem dúvida, os humanos são seres religiosos, orientados para a alteridade humana e a transcendência, tema que o professor Roberto Fernandes distingue com muita perícia. Numa continuidade histórica, privilegiando a razão
Surgem os amantes da sabedoria exercendo o pensamento crítico, recusando as explicações míticas. Os pré-socráticos buscam compreender a ordem do cosmos em base natural. Surgem as questões do universo humano, sobre nossa finitude, doenças, a vida comunitária e a interioridade. Destaque para a dialética socrática e a metafísica platônica e a metódica lógica aristotélica, que marca a cultura religiosa, filosófica e científica do Ocidente. Nascidos antes do surgimento da filosofia grega, séculos antes do surgimento da filosofia grega entre os hebreus, profetas e poetas prescrutavam o coração humano, a fronteira da alma, nefesh, psique no grego, com o espírito, ruá, o pneuma no grego. Eles deixaram um valioso tesouro de sabedoria simbólica, antropológica, psicológica, que interagia com outras culturas, notadamente com a filosofia grega. Já no primeiro século antes de Cristo, filósofos, terapeutas em Alexandria, no Egito, propunham o cuidado do ser inteiro, corpo, alma e espírito. Destaque para Filon, um judeu contemporâneo de Jesus, intérprete alegórico da Bíblia, que constrói ponte entre as culturas helenística, a egípcia e a hebraica. Aí no texto, depois eu focalizo Agostinho de Hipona, no filósofo do século IV, chamado do santo da psique, dada a sua original contribuição sobre a vida íntima, os processos subjetivos, as relações de poder e a espiritualidade humana sob a luz dos escritos bíblicos. Uma historiadora, Karen Armstrong, comenta que o Ocidente redescobre o valor da mística como alternativa à visão puramente científica. Ela diz o seguinte: a religião mística é mais imediata e tende a ser de maior ajuda do que uma fé predominantemente cerebral. Fato captado pelos fundadores da psicanálise, Freud e Jung, que se voltaram instintivamente para os antigos mitos como Édipo para explicar a nascente ciência da psicanálise. Agostinho, em suas confissões, incursiona no mundo pulsional inconsciente, pessoal e coletivo, no erotismo, investiga a memória e filosofa sobre o tempo, trata das leis do aprendizado, da linguagem, discute sobre o livre-arbítrio, discerne os arquétipos, assombros, si mesmo, e mais coisas, antecipando em 1500 anos o que Freud e Jung sistematizaram. Sua obra influenciou místicos e teólogos e filósofos que entregaram valiosos posturas para os teólogos psíquicos do século XIX e XX. Na mística cristã, damos destaque para a espanhola Teresa de Ávila, a santa doutora que explorou as camadas da psique com rigorosa lógica afetiva e mística. E ela nos adverte: ora, é desatino pensar que haveremos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmos. Reconhecer as marcas das vivências religiosas na biografia dos teóricos psíquicos modernos e pós-modernos, como eles incorporarem seus escritos, essas influências, ajudará a eliminar preconceitos que impedem encarar uma totalidade bio, sócio, anímica e espiritual que nos caracteriza. Assim, Marie Hoffman entende que a psicanálise e a religião caminham para superar a antiga hostilidade e se tornaram estranhos companheiros de cama, tendo em vista uma bem documentada histórica de antipatia da psicanálise para com a religião, que esperançosamente ela vê se dissipando com atitude de abertura e diálogos entre as partes. Ela deixa claro a assumida afiliação religiosa calvinista do William Fairbairn e a tradição wesleyana do Winnicott, e como seus sistemas teóricos fluíram da mesma fonte, a tradição espiritual judaico-cristã, que tem como uma de suas grandes originalidades a presença de um Deus com natureza relacional. Nosso Deus não é um ente metafísico distante, é um ser relacional, um ser que se encarnou na história humana. Muitos outros eminentes psiquiatras e psicólogos lidam sem crise, sem exclusão, com a literatura bíblica
como fonte de inspiração e investigação sobre nossa humanidade. Não somente o universo intrapsíquico, mas nossa existência em meio à cultura. O suíço Paul Tournier, com A Medicina da Pessoa e o Técnica Psicanalítica e Religiosa, o inglês Frank Lake, expoente da terapia de integração primal, François Doutor e Marie Baumarie, psicanalistas franceses que aprenderam o hebraico para estudar a Tanakh, né, a Bíblia hebraica. Anselm Green, o monge e analista junguiano, como Leon e Yette Bonaventure, que eram da equipe de tradução brasileira das obras completas de Jung. Harold Ellis, um grande amigo nosso, esteve a convite da gente umas 4 vezes ao Brasil, e a sua psicoteologia. Carlos José Hernandes e Karen Vondrasek, que também são membros do nosso grupo, mentores, autores brilhantes, dialogam com Freud, com Jung, o Oscar Pfister e Jean-Luc Marion, e transitam pelos 2 acessos ao inconsciente, a psicoterapia e a devoção, revelando a presença bíblica no lugar sagrado da terapia. Lembrando aqui que, ao falar de Deus, o psicólogo não trata de Deus como realidade transcendente, mas a imagem de Deus na alma humana. É um dito lá do Jung. Finalizando, eu cito Theo Frimer, que é autor de um livro Freud, Leitor de Deus, esse livro que me provocou a procurar outros leitores bíblicos entre os psicólogos, entre os psiquiatras, e me deu um empurrão para convidar os colegas para a gente investigar essa herança, né? O Theo Frimer, citado por Daniela Bessa num texto do nosso livro aí, ela escreve a influência da Bíblia de Philipson sobre a obra freudiana. E o Theo Frimer, ele contabiliza 400 ocorrências bíblicas na obra freudiana. E como essa Bíblia de Philipson influenciou Freud em sua relação com o pai, com a religião, a cultura e a construção da psicanálise. Jung, com certeza, tem mais de 1000 referências e um conhecimento exaustivo da Bíblia. Edinger, Hannah Wolff, o Roberto Fernandes e muitos outros autores da psicologia analítica trabalharam em seus conteúdos, nos conteúdos bíblicos, né? Wilhelm Reich, né, aquele revolucionário judeu, militante comunista, ele cita a Bíblia centenas de vezes e destaca a personalidade de Jesus como modelo de saúde em seu sistema teórico. Quem leu Reich, lê lá, né, no Assassinato de Cristo e de outros mais, né? Termino comentando todo o François Doutor, que realiza uma profunda leitura psicanalítica dos evangelhos e desenvolve uma antropologia original, interligando a linguagem, a espiritualidade, o desejo, a morte e a cultura do tempo histórico. No livro da François, né, que é o Evangelho à Luz da Psicanálise, ou a Psicanálise do Evangelho, ela é um jornalista, psicanalista que é entrevista, Severin, né, ele abre o diálogo dizendo: ser raro encontrar psicanalistas que em público se confessem crentes e cristãos, que aceitam afirmar e patentear sua fé no Evangelho. Realmente é raro. Agora, graças a Deus, tem gente saindo do armário, né? Tem bastante gente assim, se identificando e rompendo com a censura e assumindo as suas confessionalidades, sua origem, né? O que é muito importante para os nossos clientes. Saber quem é esse fulano, a partir de onde que ele fala, o que ele está escondendo, né? Doutor François, né, diz que, ao se aprofundar nos estudos de psicanálise, lembrava de textos bíblicos cheios de alegria e de amor. Então, releu os evangelhos, ciosa dos benefícios da leitura dos evangelhos. Contudo, ela fala do malefício de uma educação cristã vista em tantos clientes como supressora da alegria, da espontaneidade, do respeito pela natureza que vive no homem. Ela também denuncia os maus usos da religião e a impostura da fé por tantos traficantes aí do sagrado. Mas o que a leitura da Bíblia lhe trazia? Ela responde que encontrava confirmação da dinâmica viva em ação no psiquismo humano e sua força que nasce do inconsciente, de onde brota o desejo, de onde parte a procura do que lhe falta. E ela continua: a individualização de Jesus fala ao meu ser individualizado.
Ele fala ao meu coração e incita a minha inteligência a compreender e a desejar o encontro. Ao ler os evangelhos, descubro um psicodrama. As descobertas atuais da psicanálise, a dialética e dinâmica do inconsciente são exemplificadas por esse psicodrama que nos é narrado. Descubro que esses textos de 2000 anos não estão em contradição com o inconsciente dos homens de hoje. Têm um poder bem mais surpreendente que os contos de fada e traduzem sempre um efeito de verdade no mais íntimo de todo ser que os lê. Quer sejam históricos ou não, esses textos são uma torrente fantástica de sublimação de pulsões. Sobre o porquê ler a Bíblia, ela diz: encantada pela saturação de sentido que dela se depreende quando somos guiados em sua leitura a regiões misteriosas da psique. Assim como ela e tantos sábios leitores da Bíblia, todos podemos, igualmente, no encontro com o texto bíblico, adentrar nessa misteriosa, sublime e sagrada região onde se dá a conjunção da alma com o espírito. Obrigado. E agora os autores de outros capítulos. Aqui temos um capítulo com 2 autores. Vocês querem falar? Podemos falar. Quer dar um passeio pelo capítulo de vocês? Sim, claro. Não vai explicar, uma mudança não precisa, né? Não, pode falar. Pode começar. Sim, bom, se apresente, não dá isso. Sim. Eu sou Esther Carrenho, sou psicóloga já há quase 30 anos e eu escolhi uma abordagem dentro do humanismo, uma linha humanista para trabalhar. E eu acho que vale eu falar um pouquinho a minha relação com a Bíblia. Meu pai se converteu quando minha mãe estava grávida de mim, então eu já nasci com o meu pai lendo e muito apaixonado pela Bíblia. E toda a minha infância eu fui muito marcada pelo meu interesse, eu lia muito a Bíblia. Eu lembro que eu tinha um professor bom, acho que aqui, bom, tem alguns aqui com a minha idade, mas tinha no curso de admissão, que era um cursinho que a gente fazia do chamado Fundamental 1, Fundamental 2, e eu levava a Bíblia, baixava a cabeça lá e ficava lendo a Bíblia quase que o tempo todo. Até que um dia o professor falou: olha, legal que você está lendo a Bíblia, mas acho que aqui seria bom você se preocupar em aprender, porque você vai precisar disso, né, na continuação dos seus estudos. E meu marido me lembrou esse dia que eu ganhei muitos concursos, porque eu conhecia a Bíblia. Bom, mas eu não tinha uma relação pessoal com Jesus Cristo, isso só aconteceu quando eu já tinha 25 anos. Eu já era de igreja, membro de igreja, tudo, aí eu sei que eu levantei de um jeito e fui dormir de um outro totalmente diferente, porque naquele dia eu entendi a redenção, né? Isso mudou radicalmente a minha vida. E aí eu fui estudar teologia, a minha primeira formação é em teologia. E na faculdade de teologia, nós vamos falar sobre, eu e o Fernando, vamos falar sobre a abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers. Então, na faculdade, eu tinha um professor que ele conhecia o Carl Rogers, que é o Karl Lacker, que acho que pode ser até que alguns conheçam. Ele está vivo ainda, bem velhinho, mas está vivo. E ele traduzia alguns textos do Rogers e trazia, porque eu escolhi fazer também uma especialização em aconselhamento dentro do curso de teologia. Então, ele trouxe algumas partes dos livros do Rogers, da fala dele, que tinha a ver com aconselhamento, que a gente podia usar isso no aconselhamento. E eu me encantei quando eu vi os princípios lá na Faculdade de Teologia, na aula de aconselhamento, que eu vi os princípios falando da relação de ajuda no aconselhamento. Eu realmente fiquei muito impactada, até porque eu vinha de um contexto muito rígido, muito meio fundamentalista, e de repente eu estava vendo ali com aquele professor um jeito diferente de ser, um jeito mais livre, um jeito até mais respeitoso para com a pessoa.
Então, lá já na faculdade, eu me esforcei muito e me interessei muito. Ah, Claudete, que linda! Que bom te ver, Claudete. Então, na faculdade de teologia, eu já quis conhecer bastante da vida do Rogers. Naquela época, acho que tinha só um livro, eu não lembro direito se tinha livro já traduzido dele, acho que só tinha um. Bom, anos depois, eu fui para a faculdade de psicologia, e aí eu já fui praticamente com a linha escolhida que eu queria atender. Então, eu fiz toda a faculdade de psicologia, e é claro, acho que todo mundo sabe que o forte das faculdades de psicologia no Brasil é a psicanálise, e eu, óbvio, que eu tive que aprender, ler, tirar nota e tudo na psicanálise, mas o jeito, o que eu queria para trabalhar já estava escolhido. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a vida, quem é o Carl Rogers, e depois o Fernando vai dar continuidade. O Fernando vai relacionar a abordagem, os princípios da abordagem centrada na pessoa, que estão relacionados com o Evangelho. O Rogers nasceu em 1902, ele era de uma família calvinista fundamentalista, mas bem fundamentalista mesmo. Quando ele era adolescente, os pais dele mudaram para a fazenda para que os filhos, né, e o Rogers e os irmãos, não fossem contaminados pela cidade. E lá nesse contexto da fazenda, e dentro desse fundamentalismo todo, Carl Rogers escolheu fazer agronomia. Mas quando ele estava fazendo agronomia, ele já começou a conhecer pessoas que criam e tinham uma fé diferente dele, e aí ele se interessou por teologia. Então ele deixou a agronomia, e ele teve nessa época muito contato com o Moody, né, que eu acho que fala, que era um metodista, e aí ele vai para teologia. No curso de teologia, ele foi convidado para participar de um congresso da ACM, a Associação Cristã de Moços, na China. Na época, ele demorou 6 meses para ir para voltar, porque imagina isso em 1900 e pouquinho, né? E lá nesse congresso, ele teve contato com vários líderes evangélicos que eram arminianos, que era totalmente diferente do calvinismo, né? Quem conhece bem os evangélicos sabe dessa diferença, né? E aí já mudou o jeito, a crença dele. Ele ainda não continua na prática religiosa, mas ele já, a partir desse congresso, ele deixa de lado o fundamentalismo dos pais, já muda bastante. Bom, ele vem, continua ainda fazendo teologia, mas aí talvez influenciado por Moody e por Mott, né, que era um outro líder muito famoso na época, ele acaba indo para a psicologia, porque na cabeça dele ele estava entendendo que dentro da teologia ele tinha que seguir muitas coisas muito rígidas, e ele estava querendo ser um pouco mais livre nas escolhas dele. Então ele faz psicologia, e eu acho que todos vocês sabem, isso aí é em 1922, 25, por aí, quer dizer, há 100 anos atrás. O que predominava na época era a psicanálise, e a psicanálise só era praticada pelos médicos. Ou então estava começando também a influência do behaviorismo com o Skinner. Então quem mandava na época nesse mundo aí da psicologia e das análises era a psicanálise e o behaviorismo. E o Roger chegou a trabalhar com essas abordagens, mas aí ele começou a atender e a perceber que a interação, né, o encontro, o relacionamento com aquela pessoa que vinha procurá-lo tinha também uma força muito grande, e tinha aí uma possibilidade de mudanças também muito forte. Aí ele começa a gravar os atendimentos dele, começa a defender que a psicanálise estava com foco, como é até hoje, até, né, na análise,
A pessoa traz e nós vamos analisar. O behaviorismo tem o foco em algumas coisas que você pode fazer, algumas tarefas, algumas regras, e aí você também muda. E ele começou a colocar o foco dele na interação, no relacionamento com a pessoa. E é isso que ele vai, então, gravar áudio, gravar vídeos, defender, e daí ele começa a chamar atenção, e começa a ser chamado até para palestras, para colocar, então, a abordagem dele, que no começo ele dá o nome de abordagem centrada no paciente. É assim que ele começa, né, com essa abordagem. E é interessante notar que à medida que ele vai escrevendo, nós não vemos mais ele com a prática religiosa. Ele não aparece mais isso, ele não cita muito a Bíblia. Aliás, tem um livro dele que ele cita até criticando um pouco, né, principalmente a religiosidade cristã, onde acho que estava indo na cabeça dele essa coisa de cercear a liberdade, né, que tem no fundamentalismo. Deixa eu olhar aqui minha colinha. Bom, então é isso, gente. Ele não descartou o conhecimento, pelo contrário, ele se interessou em... ele era um homem que lia muito, pesquisava muito, gravou tudo isso, e ele não teve também dificuldade em procurar os profissionais da época. Então, Elizabeth Kübler-Ross, que é alguém que estava em destaque na época, ele cita o trabalho dela, a importância das pesquisas dela, ele faz contato com Skinner, faz com Pfister, quer dizer, ele vai atrás, e tudo que ele cria foi com base nessa abertura de ver tudo o que estava acontecendo e focar tudo isso, então, no relacionamento, na interação pessoal com quem vinha buscar ajuda. O que a gente percebe, agora é o Fernando que vai falar essa parte, é que ele acabou saindo do mundo religioso. Mas eu sempre falo isso quando eu falo dele. Mas os princípios de Jesus Cristo nunca saíram da vida dele. Uhum. Vamos lá. Fernanda Oliveira. Eu sou Fernando Oliveira, eu sou psicólogo, eu também tenho a mesma formação da Esther, parecido com a dela. Fiz uma formação em teologia nos anos 80 e eu também sou pastor numa igreja aqui em São Paulo e entendo que consigo separar muito bem os dois settings, religioso e terapêutico. E eu queria falar brevemente, acho que dentro do capítulo que a gente trabalhou sobre as marcas da Bíblia na abordagem centrada na pessoa, considerando principalmente aquilo que é a sustentação da abordagem, que trabalha basicamente com 4 princípios, né? O que eu acho interessante da abordagem é que ela dá muita importância para o encontro, para aquilo que acontece no encontro entre as pessoas. Isso não é um princípio, um dos 4, mas eu acho que é o ambiente em que esses 4 princípios eles atuam, e que eu entendo que por aí ele já tem uma influência, uma marca daquilo que a história, que a Bíblia ensina nas suas várias abordagens, vamos dizer, em termos de literatura, né, as linguagens que a Bíblia usa, a importância da relação humana, né? E esses 4 princípios, eles são, o primeiro deles, que o Rogers ele coloca, que é a empatia, essa capacidade de olhar o outro como se, né? Entendendo que eu nunca vou me colocar no lugar do outro, mas eu posso fazer um exercício de tentar entender um pouco mais como é que o outro sente, como é que ele percebe. Esse é o primeiro aspecto. O segundo no passado era chamado de aceitação incondicional da pessoa. Existem alguns autores que sugerem uma compreensão incondicional.
Eu ainda gosto da palavra aceitação incondicional da pessoa, não é necessariamente do comportamento da pessoa, mas é a aceitação da pessoa enquanto ser, né? Esse é o segundo princípio. O terceiro é da congruência, que é uma, vamos dizer assim, uma honestidade que precisa acontecer na relação entre as duas pessoas ou mais pessoas, né? Mas estou pensando na condição da pessoa que é terapeuta e da pessoa que é atendida. A congruência, então, nesse aspecto, é essa transparência daquilo que se passa, né? Percepções, sentimentos, enfim, com muito cuidado, com muito tato e sabedoria, ser colocado isso. E, por último, a tendência atualizante, que o Rogers coloca como uma tendência que todo ser humano tem de melhorar. E quando a gente olha cada um desses elementos, e o trabalho que a gente fez no livro foi identificar, sobretudo na leitura dos evangelhos, que é uma parte de todo o texto bíblico, a forma como que Jesus Cristo ele se relacionou com pessoas, tendo um encontro com pessoas. Na realidade, quando a gente vai lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são a parte da Bíblia que é a parte mais biográfica de Jesus, vamos dizer assim, fundamentalmente, mais do que os ensinos, são os encontros que Jesus está tendo com pessoas, em vários aspectos, em várias situações, circunstâncias. E aí a gente encontra Jesus praticando a empatia, né, nessa compreensão da dor do outro, e a gente dá alguns exemplos lá no capítulo. O segundo é essa tendência atualizante, que é compreender que as pessoas querem melhorar, e a gente encontra também nos evangelhos essa experiência inclusive a percepção de Jesus, né, eu diria assim, até o propósito que o Cristo tem para o ser humano e para a humanidade, de alguma coisa que é melhor, tornar-se uma pessoa melhor, né? E também a congruência, que é a franqueza de Jesus no trato com as pessoas, das percepções que ele tem, tanto do outro quanto de si mesmo, né? Enfim, esqueci, acho que mais um. Empatia. Não, falei da empatia. Aceitação incondicional, sem dúvida. Que é essa capacidade de Jesus de aceitar quem quer que seja, e eu acho que talvez essa seja uma das maiores forças da proposta do Evangelho, né? E aí é interessante quando a gente percebe, à medida que o Rogers vai desenvolvendo conceitualmente o que ele chama dessa abordagem centrada na pessoa, e em nenhum lugar ele cita texto, em nenhum lugar ele cita versículo, né? Mas fica subentendida ali uma natureza de caráter daquilo que o Evangelho propõe, né? Então, assim, nosso capítulo ele aborda basicamente essa questão do Rogers e essa relação que a gente vê acerca de princípios que estão muito presentes no texto bíblico, sobretudo nos Evangelhos. Talvez uma coisa rapidinho. Todos os milagres que Jesus faz, ele pergunta se a pessoa quer. E isso tem muito a ver quando o Rogers defende, né, a autonomia da pessoa. Isso. Autonomia e respeito, né? Respeito pelo ser, pela pessoa humana. Isso é muito significativo mesmo. Fala, Bia. Como? A Bia falou? Não te escutei. Gente, não está quase cabendo, gente. Tá bom, assim que acabar. Falta, vamos dizer, quantos minutos? Não mais do que 1 hora. Então, vamos ser a palavra aí para o Roberto. Sim, Roberto Rosa Fernandes vai nos falar agora sobre Jung. Vamos falar um pouquinho. Antes de mais nada, muito obrigado, Angel,
desse privilégio de estar fazendo parte desse estudo tão bonito, desse livro. Então, é uma grande honra, é uma grande alegria e também estar, de alguma forma, falando de Jesus, né? Nessa tradição. O que eu pensei em falar agora foi pensar em Jesus, no que a gente sabe, a gente tem que pensar em Jesus como um homem vivendo a sua individuação, né? Ele não sabia exatamente o que estava fazendo, né? Ele só sentia no coração uma grande compaixão, porque o nosso Jesus é muito idealizado. Ele chegou sabendo. Ele vem com cera, feito nas igrejas, ele fica dando rá para todo lado. Rá! Rá! Né? Como diria o Hans Kohut, ele é um objeto idealizado, onipotente. Eu gosto muito disso. Um objeto dentro de mim e excessivamente idealizado e onipotente. Ele pode tudo. Então, esse self-objeto idealizado onipotente, que vem lá de trás com Paulo, mas não foi à toa, porque precisava idealizar mesmo. Quer dizer, então, acho que quando Paulo traz um Jesus muito idealizado, é porque a gente precisava idealizar. Assim como a gente precisa idealizar pai e mãe, a gente precisava idealizar esse Jesus, né? Do jeito que Paulo fez. Então está tudo certo, né? Mas eu gosto de pensar em Jesus em individuação, né? Sem grandes certezas, né? Eli, sama sabachthani, ele falou na cruz antes de morrer, Deus, porque você me abandonou, né? Talvez dentro dele ele estivesse esperando uma nave, alguma coisa que fosse quebrar com aquilo, né? A gente tem que humanizar, e aí que está a beleza dele, né? Porque no Monte das Oliveiras também ele pediu para que Deus o livrasse daquele cálice, que também chegou a pedir espada. Quando ele estava desesperado lá com os amigos, né, com o pessoal, alguém tem alguma espada aí? Porque ele também ficou morrendo de medo. Também ele chegou a pensar que poderia armar todo mundo naquele momento, né? Aqui não tem muita gente com espada, não. Não, tem um lá. Tinham duas. Ele falou, basta. Isso queria dizer o quê? Basta. Que ele poderia, quem sabe, materializar outras espadas, tendo um modelo de espada, né? E fazer com o ectoplasma um monte de espada. Mas várias vezes ele foi para frente, depois ele foi para trás, né? Quer dizer, quando ele foi tentado pelo demônio, né? Eu perguntei para o Frei Gorgulho, que foi meu orientador, eu fiquei estudando, né? E quem será esse diabo que tentou Jesus? Eu cheguei lá na PUC, na sala do Frei Gorgulho, eu Frei Gorgulho, fazendo orientação com ele, eu queria saber quem foi o diabo que tentou Jesus. Tinha uma cara minha assim, quem você acha? Não sei. Ele mesmo? Ah, Sim. sim. Né? Então, Jesus, homem, estava em individuação. Ele estava o tempo todo entre os opostos, como nos diz o Jung. Quando ele também sobe no morro, está todo inflado, e acha e percebe que ele poderia ter um poder enorme, poder que é a grande sombra da humanidade, e o poder que também pegou Jesus, né?
E também ele pensou em, de repente, pular lá de cima, sair voando. Daí ele escutou uma voz do selfie dele. Não é isso, hein? Não infla não, porque pode que você morra lá embaixo. Né? As palavras não são essas. Mas então o que que acontece? É muito importante a gente pensar em Jesus em individuação, né? Pensar num Deus também em individuação, né? Quando a gente vai estudar o Hegel, quando a gente vai estudar o Schopenhauer, a divindade também está se conhecendo cosmicamente. Está tudo em um fluxo, está tudo em movimento, né? Está tudo em movimento. Quer dizer, então, a própria divindade, o que é bonito no Novo Testamento é que a divindade acatou o símbolo Jesus para que fosse o rosto dela, né? Isso, 3 séculos depois, né? Chega um determinado momento em que Jesus passa a ser o símbolo, um dos símbolos de Deus, né? Ele passa a ser uma expressão de Deus, né? Então, essa ideia mais psicológica, ela é menos teológica, porque não é o Jesus onipotente, filho do onipotente, é um Jesus caminhante, né? Que vai também falar com pessoas que estão em individuação, porque tudo gira nesse planeta. Então, estamos aqui para desenvolver a consciência. Essa consciência cósmica, segundo Hegel, segundo Schopenhauer, que eram inimigos, né? Mas que falavam a mesma coisa. Então, será que a gente não está aqui também para desenvolver um nível de consciência nesse aspecto cósmico, nessa galáxia, nessa estrutura, né? Então, esse Jesus excessivamente idealizado, como todo mundo que é idealizado, não é conhecido. E quando você idealiza demais um objeto, e aquele objeto fica muito grandioso, você não o conhece, você idealizou, você projetou nele toda a tua onipotência infantil. E não conheceu esse objeto na sua humanidade. Essa pessoa que, por ter ido para a cruz como homem, é muito melhor do que alguém, um ser divino, que foi indo para a cruz sem sentir dor. Eu me lembro que eu estava com um amigo meu, fotógrafo, a gente estava assistindo umas aulas do Frei Orgulho, na época que eu fazia mestrado, e o meu amigo, inflado, artista, falou: Jesus foi para a cruz sem dor. Jesus foi para a cruz porque ele sabia a missão dele, né? Eu falei: que bom que a gente está perto do Frei Orgulho, vamos resolver isso já, né? Daí, meu amigo todo bonito, de brinco, todo artista, chegou para o Frei Orgulho. Orgulho, Jesus teve medo da cruz. De novo, o pobre Frei falou: poxa, não teria? Não teria. Então, a beleza está aí, né? Então, essa questão da idealização, que é o ponto do homem religioso, porque nós somos muito religiosos. O que o médico fala, a gente acata. Você tem TDAH. Amém. Você tem autismo. Amém. Você tem que operar. Então, como diria o Nietzsche, nós abrimos a jaula
né, da submissão a um Deus patriarcal, e duro e punitivo, entramos na jaula da ciência. Nós só mudamos de jaula. Então, o ser humano continua idealizando um certo gosto por jaulas. Né? Parece que é um animal que, se abrir uma jaula, ele entra correndo lá. É jaula comigo mesmo. Né? E Jesus é anti-jaula, né? E se a gente observar bem, ele ia se reconhecendo na jornada dele. Quando ele vai falar com aquela mulher, agora eu não preparei para falar isso, mas aquela mulher que estava com uma filha doente e que ela não era judia, né? Ela era síria, estou chutando. Ciro Ciro Fenício. Ciro Fenício. Feliz. Essa, na minha opinião, essa parte é muito importante. Vocês são teólogos e me ajudam. Né? Porque nessa hora que ele fala, ele dá a entender que ela não é judia, né? Uhum. Ela não era judia, então vocês imaginem um pouco a arrogância dele, né? Vem cá, mas você está pedindo para entrar na tua casa e cuidar da tua filha, mas você é um cachorrinho. O cachorrinho seria uma vira-lata. Jesus fala para ela que ela é uma vira-lata. Né? Ela fala para ele, que os cachorrinhos... e ele falou, você não é uma criancinha, como se a criancinha fossem os judeus, né? Assim, os filhos de Deus. Né? E daí, quando ele olha para ela e vê a pureza dela, a humildade dela, porque ela fala, aqui a gente come as migalhas que caem da mesa das crianças. Ele olhou para aquilo e falou, sua filha sarou. E nessa hora, na minha opinião, ele falou, eu não estou aqui para ser Messias de judeu, eu estou aqui para todo mundo. Né? E aí isso reforça a minha tese. Ele estava em individuação. Ele estava aprendendo com a caminhada dele, ele estava se abrindo na caminhada dele. Então, nós temos em Jesus aquele que saiu da jaula, que rompeu com os aspectos terríveis do pai terrível e tocou, seguiu o coração dele. Quer dizer, então, a individuação só pode existir se a pessoa tiver com o coração dela aberto. Não existe individuação racional. Você só pode individuar se você estiver em conexão com o seu coração. É essa a mensagem que ele nos dá. Né? Então, o meu texto, quando eu falo o homem religioso, eu estou falando esse homem religioso que vai no hospital, que escuta o médico e que fala amém para todo mundo, é alguém que está dissociado do seu próprio self. Jesus não era dissociado dele mesmo, ele sabia escutar o coração dele, ele sabia escutar o que ele estava sentindo. Então, basicamente, esse texto que eu fiz, que fala do homem religioso, eu estou falando desse homem que pode fazer uma conexão com um símbolo bom, que Jesus é um símbolo para a gente. A nossa psique, ela age simbolicamente. Né? Quer dizer, então, Jesus é um símbolo que vale muito a pena a gente comer e beber. Esse símbolo que a gente come e bebe não é um símbolo que você recebe pela cabeça, né? É um símbolo que você bebe o sangue
é um símbolo que você come a carne. Então, essa é a grande questão do símbolo que a gente precisa comer e beber do sangue para que ele possa entrar e nos transformar em todos os mecanismos de defesa horrorosos que nós temos, que a Ana Freud explicou tão bem, né? Que nos faz ficar enjaulados, não na religião, não na ciência, mas dentro da gente mesmo. Né? Então, essa questão de você comer e beber no símbolo do Cristo é abrir as portas para a alteridade, para a relação com o outro, que está fora de mim e que está dentro de mim também. Né? Quer dizer, quando a gente consegue abrir para a alteridade, a gente passa a enxergar o outro, que nunca é aquilo que eu pensava. E a gente tem que começar, eu falaria só mais isso, a nossa tradição espiritual, filosófica, é muito legal. Todo mundo deveria perder o medo e estudar filosofia. Porque na filosofia, desde Kant, Platão também já falou que a gente estava numa caverna, né? Platão falou, ó, o psiquismo é uma caverna. A gente não consegue acessar a luz completamente, né? Porque nós não somos aparelhados para chegar na causa primeira. Né? A causa primeira é meio parecida com o que aconteceu com Moisés, né? Assim, se esconda porque a luz é forte, você não tem nem capacidade, fica de costas, porque eu vou passar. Né? Quer dizer, então, a causa primeira é muito poderosa, ela é muito grande, e os nossos sentidos não conseguem abarcar a luz. Então, o que acontece? Nós temos o quê? Representações de Deus. Nós temos representações de Deus. Nós temos representações também de Jesus, representações dos nossos pais, e também não são eles de fato. Quer dizer, nós somos cegos, nós só vivemos por representações. E quando nós achamos que temos a certeza absoluta, que a gente conhece o outro, acho que aí a gente está pecando, a gente não conhece. A gente não conhece a causa primeira. A gente não conhece o outro. Nós temos representações do outro, né? E que muitas vezes são muito diferentes das que a gente tem. Então a gente tem que estar sempre atualizando as representações do outro, né? E é isso. Acho que a gente precisa se abrir para o símbolo, como diria o Jung, né? E como eu falo no meu texto, o Freud, ele meio que encarna o Antigo Testamento. Né? O Freud, ele é um mensageiro do Antigo Testamento na psicologia. Né? E o Jung encarna o Novo Testamento. Então, eu sempre digo que o psicólogo precisa saber de psicanálise, porque estrutura o eu, estrutura o pai. Né? E Freud fala com muita propriedade. Se você não estruturar o pai dentro de você, você é psicótico. Por que psicótico? Porque o pai é que me fala, eu sou eu, você é você. Quer dizer, se eu não tiver uma função paterna bem adequada, eu vou me misturar como eu sempre me misturei com a minha mãe. Né? Então, meu pai vem para me mostrar que eu não posso ficar tão misturado com a minha mãe, nem com o meu próprio corpo, nem com meus instintos. Eu tenho que ter uma separação. Né? E daí o Jung vem e fala, tá bom,
conseguiu estruturar o eu, então agora esse eu pode despregar da mão do papai também. E pode pegar na mão do self, que Jesus é um símbolo, é uma expressão, é uma representação, e fazer o caminho da totalidade dentro de você mesmo. Quanto mais você comer da pizza, que é você, né, que é uma totalidade, que é um círculo, mais individuado. E quanto mais você souber de você mesmo, menos idealizações lá fora. Eu só idealizo aquilo que eu ainda não integrei em mim. Quando eu passo a integrar alguma coisa, eu deixo de idealizar. Né? Isso é Hans Kohut falando também. Eu preciso idealizar, tenho experiência, integro aquilo que ele tinha, que eu valorizava. A partir do momento que eu já tenho aquilo que o outro tinha, eu desvalorizo, eu desidealizo. E para fechar mesmo, eu fiquei muito assustado nos últimos tempos, de todos os lados, a dificuldade. O ser humano tem uma capacidade muito fácil de idealizar, mas tem uma incapacidade muito grande de desidealizar. Eu idealizei determinado político. De repente, ele mostra que não é aquilo que eu idealizei. Será que não é? Será que não é? Dá uma forçadinha. Não, eu acho que é. E eu não largo da minha idealização por nada, porque narcisicamente eu estou ligado àquele político. Narcisicamente é uma parte minha onipotente que está projetada lá. Eu não consigo narcisicamente me abrir para, nossa, que mancada, hein? Não era tudo isso. Mas não, a pessoa arrasta aquela idealização, não desidealiza e fica com aquilo. E daí eu fecho pensando no meu terapeuta dos anos 80, né? Estou ficando velho, só eu que não descobri ainda, né? Que ele falava, não é como São Tomé disse, eu preciso ver para crer. O Paulo Gaudense, fazendo uma homenagem para ele, que era um grande terapeuta, eu preciso crer para ver. Agostinho. É ele? Então ele tirou de lá. Né? Então eu preciso crer naquele político para ver aquilo que eu quero ver. Eu não consigo ver antes de crer. Né? Então essa crença que vem da idealização, que mantém as pessoas zumbis, acho que era o desejo de Jesus, porque não tem nenhum milagre, aliás, tem alguns, mas a maioria dos milagres de Jesus são todos em situações de alienação. Ele aparece em situações em que tinha uma mulher sendo subjugada, alguém que estava padecendo por preconceitos da época. Então, Jesus é o símbolo da não alienação. Né? E a gente, na nossa individuação, vamos tomando consciência das nossas alienações, dos nossos mecanismos de defesa, e que a gente possa chegar cada vez mais perto da nossa totalidade. É isso. Não. Obrigada. E a vocês. Bom, eu vou fechar aqui. Coube a mim falar do Jung e da busca de Jung por Deus. Eu vou resumir o resumo do resumo, porque daí vocês vão ficar com curiosidade, vão comprar o livro e vão querer ler o meu capítulo. Aliás, não é só meu, é meu e da Dora, nós escrevemos juntos, uma grande amiga. Mas eu ia falar um monte de coisa, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu ganhei um netinho, eu estava em Houston, e o Ageu falou, Deus, bom, quero agradecer ao Ageu, porque ele é a alma inquieta, igual o Jung. Se não saísse esse livro um dia na vida, ele não ia se conformar, porque faz muito tempo que ele fala, Deus, eu preciso escrever sobre Jung, preciso escrever sobre Jung e Deus, não sei o quê.
E aí, finalmente, ele falou, vai sair o livro. Eu chamei mais gente, vai sair e tal. Tá bom. Aí, e eu lá, envolvida com o neto, fora do contexto. Ele falou, tá bom, não se preocupa não, vai ter outro volume entre o Jung. Eu falei, não, Jung não. Porque a busca dele por Deus foi tão verdadeira e tão corajosa que ele tinha que estar no primeiro, concorda? Sim. Né? Sim. Então, aí eu virei 10 aqui com a Dora e deu tudo certo. Por que que a luta dele foi muito corajosa? Porque ele teve um pai luterano, nós estamos falando lá na Suíça, há milhões de anos atrás, há 100 anos atrás, um pai luterano que levava todas as regras da igreja para dentro de casa, né? E o Jung, muito interessado, com 5 anos, ele já ficava interessado por uns padres que apareciam tudo de preto, ele achava estranho aqueles homens sisudos, então ele se interessava pelas coisas menos, as coisas menos imanentes, mais transcendentes, ele queria entender. E ele pergunta para o pai dele sobre a Trindade. O cara era pastor luterano, ele desconversou, saiu por aqui, por ali, e falou, não creia, é assim porque é assim, tá bom? E aí o Jung ficou bem curioso, aí ele queria saber o que era mesmo. Um cara fora da curva, porque ele lembra de sonhos que ele teve aos 5 anos, eu acho isso fantástico. Até que um dia, ele tinha 14 anos, e ele diz no livro dele, Memórias, Sonhos e Reflexões, que ele estava quase pecando, ele estava prestes a pecar, né? Com 14 anos, eu imagino que ele estava falando de sexo, né? Porque estava lá no quietinho do quarto dele, quase pecando. Ele estava com as buscas dele, ele estava num caminho de individuação dele. Mas ele tinha muito medo desse Deus. Esse Deus que o pai dizia para ele, apenas creia. É algo maior, é algo enorme, como diz Roberto. Idealize cada vez mais, né? Esse é o grande Deus. E daí ele teve um sonho. Ele sonhou, não, ele não teve um sonho, ele teve uma imagem de Deus sentado num grande trono que defeca sobre a cúpula da catedral lá da cidade dele. E aí, nesse sonho, em função dessa imagem, ele vê a permissão de Deus para desidealizá-lo e começar em busca de Deus. A busca que a gente devia realmente fazer, uma busca, é absolutamente pessoal, né? Não é crer no outro, é ir em busca, né? Então, o Jung tinha que estar nesse primeiro livro. E aí ele descobre que Deus é, lá pelo final do capítulo, perguntam, aqui do capítulo desse livro, perguntam a Jung, você acredita em Deus? Porque ele nunca disse se ele era da religião XYZ, mas ele ia em busca de Deus. E daí ele disse, não, eu não acredito. Como é que eu vou? Eu acredito que ele existe. Está aqui, né? Então, eu sei, né? I know. Eu sei que ele existe, eu conheço. Meu amigo, o Ageu, né? Então, ele não ficava na coisa da crença, mas ele ia atrás de quem realmente era. E aí, na teoria dele, ele traz uma série de coisas da Bíblia. Então, a gente pensou pouquíssima coisa, o si mesmo, que ele associa com Deus e Mago Dei, mas é muito pouco do que a gente trouxe. Falei sobre o sacrifício, que foi do meu TCC, o sacrifício bem legal, que Jesus fez o sacrifício não para machucar, não, ele fez para matar. Jung fala, você está num conflito, você está na cruz, não desce da cruz antes de saber que lado você vai matar.
né? Desce da cruz decidido, porque você vai morrer para o outro lado e poder caminhar no teu processo de individuação. Então, Jesus morreu de verdade verdadeira, o homem Jesus, né? Para que pudesse nascer o novo, para que pudesse surgir, para que pudesse. Então, Jung vai falando tudo isso em símbolos da transformação. E aí, aos 75 anos, estou fechando, juro, aos 75 anos, ele consegue escrever para ele, segundo um livreiro me disse, a obra-prima dele, que foi Resposta a Jó. Porque ele realmente não se conformava com o livro de Jó. O Roberto trouxe um pouco disso, dos opostos. Então, para ele, Jó veio depois de Adão. Então, Adão foi como foi, você está expulso, falando de Deus, do Velho Testamento. Em Jó, ele dialoga com Jó, é um Deus que conversa, mas ainda assim um Deus bem autoritário e punitivo, patriarcal. E daí vem Jesus, e segundo Jung, é uma forma de Deus nem se desculpar, afinal, com toda a sua criação. E daí vem Jesus, que é Deus, para que Deus visse num homem como é ser homem também. Então, o Jung fala da individuação do próprio Deus, e o Roberto falou disso, né? Dos santos e de Deus, porque está tudo sendo individuado. Olha que lindo a gente pensar que Deus individuou de acordo com o tempo que ele está vivendo. Mas ele é onisciente, ele sabe de tudo. Mas uma coisa é você saber, outra coisa é você viver. Né? Enfim, o que mais que eu tenho para falar? Leia um capítulo, vai ser legal. Eu só quero pegar um gancho final aqui, né? Foi falado então desse Deus patriarcal e porque Jó dialoga, né? E a gente percebe ali o seguinte: é impossível a gente entender Deus. Sim. Com Deus não dá para discutir, sabe? E Jó desafia Deus. É muito fácil ser Deus. Aí, nesse universo perfeito, todo-poderoso, você não tem a necessidade de um homem, de alguém que ganha salário mínimo, que mora em Sapopemba, ou está no Nordeste, você não está lá em Gaza, é muito fácil ser Deus, seja humano. Então, o Jó faz um desafio, e a resposta para Jó é Jesus, é a kenosis, é o autoesvaziamento de Deus. Aí sim, com Jesus dá para a gente se entender. Jesus é perfeitamente humano. Então, ele é o mediador. Então, Jesus salva Deus também. Então, com Jesus dá para entender. Essa é a mensagem do nosso livro. E é importante saber que Jung está falando, a já falou, não dá para compreender Deus. Porque vocês precisam ler, e leiam, é maravilhoso. Você não está olhando para Deus quando você fala de Deus, você está olhando para a imagem que você tem de Deus. A representação. Então, eu não consigo ver o todo. Eu consigo ver a imagem que eu tenho disso. Né? Mas vamos lá. Compre o livro, leiam, vocês não vão se arrepender. Obrigada, Geu, por ter convidado. Obrigada a todos vocês. Obrigada por quem veio. E, principalmente, obrigada ao Freedom, que está nos recebendo aqui de um jeito tão gostoso. Um aplauso aí. Agora,